Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de nós, amém? Eu tenho certeza que aqueles que vieram na expectativa de ver o Eliel se frustraram. Mas infelizmente ele está passando por um procedimento e pela felicidade ou infelicidade de vocês vão ter que me ouvir mais uma vez. Então, por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 9. Nós vamos dar início ao capítulo 9. Na mensagem nossa passada, nós encerramos o capítulo 8. E agora nós vamos dar continuidade aqui no capítulo 9. Essa passagem de João em específico, no capítulo 9, nós saberíamos que nós poderíamos ir do versículo 1 até o versículo 41. Porém, para que a gente consiga extrair um pouquinho mais daquilo que a palavra do Senhor tem a falar aos nossos corações, eu resolvi dividir ela em algumas partes. E hoje nós vamos ler somente do versículo 1 até o versículo 7. Então, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 ao 7. E talvez a versão de vocês possam ser que esteja diferente, mas eu estou usando a NVT para ficar um pouquinho mais fácil a leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto eu estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. E em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Que Deus em Cristo Jesus esteja aplicando essa palavra em nossos corações e que por essa palavra nós sejamos edificados e trabalhados essa noite. Amém? O pior cego é aquele que não quer ver. Eu tenho certeza que em algum momento na vida de vocês já ouviram esse dito popular, muito conhecido por várias pessoas, ou até mesmo talvez em algum momento você já disse: o pior cego é aquele que não quer ver. E geralmente nós dizemos isso para uma pessoa que ela está passando por uma situação de um problema na vida dela, uma situação de perigo, ou ela está passando por algo que nós estamos enxergando de uma forma muito clara aquilo que está acontecendo com ela, e nós queremos alertar essa pessoa, nós queremos trazer essa informação para ele, porque ela está passando por aquela situação de dificuldade, mas simplesmente a pessoa ela não te dá ouvido, a pessoa ela simplesmente se tapa para aquela situação, e nesse momento nós dizemos para ela: o pior cego é aquele que não quer ver, é aquele que não quer enxergar, porque você aponta o erro para essa pessoa, mas ela simplesmente decide não querer enxergar a situação que está simplesmente diante dos olhos dela. Então, para esse tipo de pessoa, infelizmente, muitas das vezes, não há esperança, porque a pessoa ela vê o erro, ela vê a situação e ela decide, infelizmente, não querer resolver essa situação na vida dela. Mas só a gente sabe que aquela pessoa que ela já nasceu com um estado de cegueira, pensando em uma pessoa que infelizmente perdeu a sua visão ou nasceu com a cegueira, se ela tiver pelo menos por uma vez na sua vida a oportunidade dela buscar a cura para a sua cegueira, nós sabemos que ela vai buscar com todas as suas forças, ela vai buscar com todos os seus recursos, ela vai de alguma maneira correr atrás daquilo para que ela possa ter a sua visão de volta. Mas existe só um tipo de cego que ele nunca vai voltar a ver. Só existe um tipo de cego que ele nunca vai tornar a enxergar. É aquele cego que ele quer permanecer cego. É aquele coxo que quer permanecer coxo. É aquele surdo que quer permanecer surdo. É o pecador que quer permanecer no pecado. João capítulo 9, ele vai falar a respeito disso
tempo inteiro. Essa é a linguagem que João ele vai trazer aqui no capítulo 9. Ele vai falar a respeito disso do início ao fim. O pecador que deseja permanecer no pecado, para essa pessoa não existe esperança. Para a pessoa que ela quer continuar vivendo no erro, mesmo sabendo de todas as verdades, infelizmente, para essa pessoa não existe esperança. Aquele homem cego, ele era um homem desprezado, ele era um homem largado às traças, mas aonde aqueles líderes judeus não conseguiam ver aquele homem, Jesus ele via aquele homem, Jesus ele enxergava aquele homem. O episódio inteiro de João capítulo 9 vai ser justamente isso, uma dramatização do início ao fim, aonde Jesus ele se apresenta como a luz do mundo, assim como ele já tinha dito lá em João capítulo 8 e versículo 12, só que agora de uma forma literal, ele vai pegar um homem em total escuridão, de vida e fisicamente, e vai trazer a luz a esse homem. Olhem comigo então o versículo 1 e vamos ver o desfecho dessa história. No versículo 1, mais uma vez fazendo a leitura, vai acontecer o seguinte: enquanto caminhava, Jesus, ele viu um homem cego de nascença. Meus irmãos, Jesus, ele vê o necessitado. Enquanto os outros passavam e julgavam aquele homem, talvez não davam atenção para aquela pessoa, Jesus, ele enxerga aquele homem com compaixão. Quantos anos aquele homem não estava naquela situação de vida? Quantos anos ele não passou, talvez naquele ambiente, naquela situação? Quantas pessoas não passaram por aquele homem e assim como os discípulos não tiveram a mesma reação e pensaram: poxa vida, será que ele não está assim, não é por causa de seus pecados? Será que ele não está assim por causa dos pecados de seus pais? Quantas vezes esse homem foi desprezado? Quantas vezes esse homem foi humilhado? Meus irmãos, e naquela época não é como nos nossos dias, aonde nós, infelizmente, quando uma pessoa nasce em uma situação como essa, hoje talvez você tenha um auxílio, você tenha um benefício, você consegue até mesmo uma aposentadoria, mas naquela época não era assim que funcionava. Infelizmente, naquela época, esse tipo de pessoa, ele dependia exclusivamente de outras pessoas para se sustentar, de outras pessoas para que ele pudesse alimentar. E se não fosse nesse tipo de situação, infelizmente, eles morreriam, eles padeceriam naquele estado de vida a qual eles estavam. Então, quantas vezes esse homem não passou por extrema dificuldade? Quantas vezes esse homem não passou por uma extrema angústia? Só que algo que nos alegra é que a palavra do Senhor nos mostra é que Jesus, ele vê o necessitado. Jesus, ele enxerga a pessoa que está padecendo por necessidade, e algo que eu gostaria que você guardasse no seu coração essa noite, é que você não está passando desapercebido aos olhos do Senhor. Eu queria que você guardasse isso no mais profundo e íntimo da sua alma, porque há momentos que nós nos sentimos sozinhos, largados, jogados de escanteio, aonde até mesmo a nossa própria família vira os olhos para nós, mas a palavra do Senhor está mostrando: Jesus, ele nunca tirou os olhos da sua vida, Jesus, ele nunca se esqueceu de você, Jesus, ele te enxerga, Jesus, ele está vendo a sua vida. Não se esqueça disso, coloque isso no seu coração. Mesmo que as pessoas te tratem de uma forma humilhante, mesmo que as pessoas te julguem, te questionem por um passado terrível, por erros que nós cometemos ao longo da nossa vida, não se esqueçam, Jesus, ele jamais tira os olhos da nossa vida. Jesus, ele jamais se esquece de nós. Jesus, ele não tirou os olhos de você. Jesus, ele não deixou de te enxergar. Jesus, ele ainda continua te enxergando. Ele ainda continua te vendo. Jesus, ele continua te observando. E ele está pronto para te dar uma oportunidade de você se reestruturar. Só basta você simplesmente abraçar a oportunidade a qual o Senhor tem concedido.
no versículo 2 e 3, nós vamos ver agora a reação dos homens àquela situação a qual aquele cego se encontrava. Eles vão dizer o seguinte: seus discípulos perguntaram: Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus então responde para aqueles discípulos: nem uma coisa, nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Algo que eu acho fantástico ao ver a literatura aqui de João é que Jesus ele vai redefinir o sofrimento. Jesus ele vai mostrar que não é culpa e nem destino, mas é a oportunidade de Deus ser glorificado. E isso é algo muito complexo às vezes de nós entender, porque esses homens eles vão fazer uma pergunta aqui que é muito honesta. Esses homens vão fazer uma pergunta que é muito sincera, porque eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, assim como eu, nós olhamos para alguém que nasceu em uma situação de vida deplorável, e nós olhamos para aquela pessoa e ficamos: meu Deus, mas por que essa pessoa nasceu em uma situação como essa? Por que essa pessoa, ela se encontra assim, algo tão difícil de viver, quase que impossível, se não for através de um aparelho, basicamente a pessoa ela não consegue fazer mais nada na sua vida? Por que, meu Deus? Esses homens, eles fazem uma pergunta muito honesta e uma pergunta muito sincera. Mas, do mesmo modo que os amigos de Jó, esses judeus, eles pensavam de uma forma muito errada, que toda desgraça ou toda punição que estava acontecendo sobre a vida de alguém, queria dizer que essa pessoa estava sobre pecado, que essa pessoa de alguma maneira, ou ela tinha pecado, ou que talvez os seus pais tiveram pecado e como herança, eles receberam todo esse castigo de brinde. Mas Jesus ele vai mostrar que alguns dos nossos sofrimentos, ele tem um propósito de demonstrar a glória de Deus, quer seja pela nossa paciência de suportá-lo, ou quer pela a cura milagrosa de Cristo Jesus, assim como ele realiza na vida desse homem. É difícil de entender certas coisas que acontecem. Não é fácil de nós digerirmos algo que acontece na nossa vida que realmente abala as estruturas. Mas a palavra do Senhor hoje nos está apresentando que algumas situações, elas vêm para que realmente a glória do Senhor, ela seja evidenciada, ela seja apresentada, ela seja exposta. Jesus ele traz aqui uma resposta que está muito além do nosso compreendimento. Algo, como eu disse, difícil de digerir, difícil de entender, difícil de você olhar e falar assim: tudo bem, está tranquilo, isso é fácil de acatar, é fácil de viver. Não, ele realmente vai trazer algo muito difícil, mas ele mostra que mesmo em meio a situações aonde que é quase incompreensível a sua situação, ele mostra que a graça de Deus ela pode ser revelada, ela pode ser apresentada. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você já ouviu alguém dizer o seguinte: olha, toma cuidado, porque aproveite para você buscar a Deus enquanto você ainda está tendo grandes oportunidades, enquanto você está bem. E também a pessoa olha para você e fala assim: porque pode ser que talvez Deus de alguma maneira, Ele vai te trazer não só pelo amor, mas Ele também pode trazer você pela dor. Eu tenho certeza que em algum momento você já pode ter ouvido algo como isso, mas olhando para a palavra, nós entendemos que Ele pode sim usar algumas situações para que Ele seja glorificado, e nós entendemos o quão miseráveis nós somos nesse mundo, o quão perecíveis nós somos nesse mundo, o quão carentes que nós somos nesse mundo, e nós precisamos da glória do Pai, para que de alguma maneira a glória dEle seja evidenciada, até mesmo em situações que sejam inquestionáveis. Deus, em sua providência, Ele faz sim o uso de alguns sofrimentos para fazer os seus propósitos salvadores serem realizados. Ele faz sim. E às vezes isso incomoda, às vezes dói muito. E há situações na nossa vida que é algo que machuca o nosso coração, algo que eu nunca consegui me esquecer. E isso, querendo ou não, é algo que eu vou carregar para o resto da minha vida. Enfim, quando isso aconteceu, eu não conseguia entender, mas depois a gente acaba entendendo e vendo como Deus é maravilhoso. Mas
Eu imaginava que enquanto eu tinha a oportunidade de estar no mundo, fazendo várias e várias coisas a qual eu estava fazendo, para mim estava tudo bem, estava tudo legal, estava tudo mil maravilhas. Só que quando eu me deparei com a cena de ouvir a voz da minha própria mãe dizer a seguinte palavra: Deus, decepciona meu filho lá no mundo, para que o Senhor prove para ele que o lugar dele não é lá, mas é dentro da tua casa. Aquilo para mim foi um tapa na cara. Eu não conseguia entender uma situação como aquela. Eu falava, como assim? Decepcionar lá? Como alguém que fala que me ama, que gosta de mim, está querendo o meu mal lá? Então eu fui entender que se eu fosse decepcionado lá, eu ia entender o real valor de estar num lugar como esse, aos pés do Pai. E Deus às vezes Ele faz isso com a gente. Às vezes Ele tem que chacoalhar a nossa vida. Ele tem que abalar as nossas estruturas, para que de alguma maneira nós possamos voltar os nossos olhos para Deus e realmente entender que Ele é o nosso Salvador. Algo que eu trago para vocês e gostaria que vocês colocassem no coração. Mesmo que nós não entendamos alguns sofrimentos, algumas dificuldades que nós passamos, tenha em mente o seguinte: Deus, por mais que Ele use de alguns sofrimentos, pode ter certeza que a vontade final do Senhor, ela sempre é boa, e nós temos essa garantia. Talvez de início nós não vamos entender, porque vai doer, vai machucar, e de alguma maneira pode nos gerar algum desconforto. Mas quando nós realinharmos com o Senhor, olharmos para frente e entender realmente o que se estava passando, nós vamos olhar para Deus e falar: obrigado, Senhor. Eu realmente estava cego e o Senhor me trouxe as vistas de volta. Quando nós olhamos para o versículo 4 e 5, Jesus ele vai continuar falando ainda. Ele vai dizer o seguinte: devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus ele vai agir enquanto é dia. Nesses dois versículos aqui, nós conseguimos ver aonde Jesus revela o seu senso de urgência e o propósito da sua missão. Meus irmãos, como nós sabemos, Ele não está simplesmente passando pela vida, Ele não está simplesmente vivendo alguns momentos, porque nós sabemos que Ele trabalha de forma intencional, Ele sabe o que está sendo realizado, Ele sabe o que está sendo feito, justamente porque Jesus Ele tinha convicção exata até do momento aonde Ele seria levado até a cruz. Jesus ele não perde um segundo, Jesus ele não perde um minuto, porque ele sabia o propósito da sua vida, ele sabia o momento da sua vida, até o momento onde ele seria crucificado, ele não poderia perder nenhum segundo. Por isso ele mostra esse senso de urgência em cumprir a vontade do Pai e realizar as obras daquele que o convocou. E é muito interessante porque Jesus vai dizer: enquanto é dia. E isso aponta para nós um tempo de oportunidade, um tempo onde a graça está acessível, um tempo onde a luz está brilhando e nós podemos ter acesso a ela. Algo que eu queria encorajar você que está aqui numa noite como essa, você que nos acompanha pela live: aproveite enquanto o Senhor está te dando vigor, aproveite enquanto o Senhor está te dando saúde, aproveite enquanto o Senhor tem concedido a luz que brilha do céu, para que nós possamos exercer a vontade e a obra do Senhor. Não fique parado, avance, continue trabalhando. E quando eu falo em trabalhar, é todas as áreas, é na oração, é na oferta, visitação, sustentação de missionário, é todas as áreas, é tudo aquilo que se pode fazer pelo Senhor, é a evangelização, é tudo, meus irmãos. Vamos aproveitar, vamos dedicar a nossa vida ao Cristo, porque nós estamos aqui com um só propósito. Eu sei que é bacana aquele carro, eu sei que é bacana aquela casa, eu também tenho sonhos, eu tenho meta, eu traço objetivos, mas nós não fomos chamados a esse mundo para viver apegado com essas coisas. Nós fomos chamados para um propósito único: levar pessoas assim como nós mais perto de Deus, levar pessoas assim como nós ao contato genuíno com a palavra. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa obrigação. Vamos vivenciar mais disso.
A gente está muito apegado com esse mundo, a gente está muito carnal, a gente está muito materialista. Vamos desapegar um pouco, vamos se entregar mais ao Senhor, vamos dedicar mais à sua obra, vamos fazer mais. A gente consegue com uma facilidade tão grande pegar um iPad como esse, desmontar ele de cabeça para baixo, virar. Pega um smartphone, vira ele, desmonta, faz mais um monte de coisa. Pessoas com uma grande facilidade em mexer em maquinário. Eu fico impressionado. A galera tem uma facilidade, desmonta tudo. Parece que a mente da pessoa sabe até onde que vai os parafusos. Mas a pessoa olha para mim e fala: poxa, irmão, eu não dou conta de folhear a palavra. Eu tenho dificuldade de ficar 5 minutos lendo a Escritura. Eu tenho dificuldade de orar. Eu não dou conta de dobrar os meus joelhos e ter pelo menos 2 minutos de conversa sincera com Deus. Eu tenho dificuldade de fazer tantas coisas para o reino, mas lá fora a gente faz tudo com tanta excelência. Será que realmente nós temos tanta dificuldade assim, ou as nossas prioridades de alguma maneira estão invertidas? Vamos aproveitar enquanto é dia. Da mesma maneira, pensando nesse aspecto de aproveitar enquanto é dia, vamos aproveitar enquanto a graça está sendo revelada, enquanto a palavra do Senhor ainda está disponível a todos os corações. Meus irmãos, nós não sabemos o que nos aguarda dessa porta para fora. Nós não sabemos o que nos aguarda amanhã, e nem se vai haver amanhã. Por que nós vamos continuar desperdiçando a nossa vida, não vivendo uma vida para Cristo, não vivendo uma vida para o Senhor, uma vida de entrega, uma vida onde nós podemos fazer as obras do Pai? Que nós possamos aproveitar enquanto é dia. Sabe por quê? Porque Jesus ele diz: porque a noite vem. A noite ela há de vir, ou seja, isso nos faz lembrar que há um tempo onde essa oportunidade ela vai se findar. Essa oportunidade ela vai se acabar. Vai haver um momento onde isso vai se encerrar, seja pela morte, seja pela rejeição deliberada da palavra, ou seja pela volta de Cristo Jesus. Mas vai chegar um momento onde essa oportunidade vai se findar. Vai chegar o momento aonde você vai olhar e, assim como eu já ouvi de várias pessoas: poxa, meu irmão, o que eu mais queria era poder estar lá com vocês na igreja. Minha perna já não dá mais. O meu corpo já não dá condição de eu ficar 30 minutos sentado no banco da igreja. Dói o coração, meus irmãos, saber que há irmãos da nossa igreja que está em casa, mas não é porque quer, é porque está doente. Pessoas que estão sofrendo de uma doença mental, pessoas que estão sofrendo de doença física, e pessoas como essa, aonde eu tive na casa dela, pessoas olhar para mim e falar assim: meu irmão, eu queria estar lá, mas eu não posso estar. Eu queria poder servir, eu queria poder fazer mais para o Senhor, mas eu não posso. Eu não tenho condição, a minha vida está no limite. Eu não dou conta mais. Aí eu fico olhando para nós muitas das vezes com disposição, com saúde, com tanta capacidade de fazer a obra do Senhor. A gente acha difícil vir num culto. Aonde é que nós estamos nos perdendo, meus irmãos? Aonde é que nós estamos errando? Vamos aproveitar enquanto é dia. A noite vem, não vai haver mais oportunidade, as portas do céu vão se fechar, o céu vão se fechar. O que é que vai ser feito daqueles que vão ficar para trás? Jesus ele diz: eu sou a luz do mundo. Jesus ele não simplesmente fala sobre a luz. Como nós já lemos em João, Ele é a luz do mundo, Ele é aquele que cura aquele cego, mas essa cura não é algo simples, é algo que mostra que de uma forma efetiva, vívida, Ele é a luz que vem ao mundo, Ele é aquele que traz a clareza para todos aqueles que não conseguem enxergar. Jesus ele demonstra isso de uma forma física. Então não se esqueçam, a nossa missão, ainda como cristão, ela é intencional e ela é urgente.
Não se esqueçam disso. A nossa missão como cristão, ela é intencional e urgente. E ao mesmo tempo que ela é intencional, ela é urgente. A palavra do Senhor mais uma vez nos lembra: aproveite enquanto é dia. Aproveite enquanto é dia. Por fim, versículos 6 e 7. E depois nós vamos para algumas aplicações. Versículos 6 e 7, ele diz o seguinte: depois de dizer isso, Jesus ele cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida ele disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Algo que me chama a atenção é que Jesus ele transforma pela obediência. Jesus ele molda o homem pela obediência. A grande pergunta que ficou o tempo inteiro permeando sobre a minha cabeça enquanto eu estava lendo esse contexto é: será que Jesus ele realmente tinha necessidade de pegar saliva com terra, fazer um barro e passar nos olhos desse homem para que ele fosse curado? Não tinha. Será que Jesus tinha necessidade de falar para um homem cego andar até o tanque, chegar lá, se lavar, para que ele pudesse ser curado? Não precisava. Jesus em momento nenhum precisava de fazer isso para que esse homem pudesse ser curado. Mas aqui nós conseguimos tirar um grande aprendizado para a nossa vida. O milagre acontece quando o homem responde à palavra de Cristo. Quando o homem se coloca à disposição de fazer aquilo a qual Cristo o chamou para fazer, pode ter certeza, as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer, porque nós estamos correspondendo àquele que é a verdade, àquele que é a vida, àquele a qual administra todas as coisas. Jesus ele tinha poder para curar aquele homem sem barro, sem água, sem nenhum tipo de esforço físico, assim como fez em várias outras passagens, aonde somente por um comando, aquela pessoa se torna curada. Jesus ele não precisava de nada disso, mas algo era necessário para que aquela cura ela fosse efetiva. Era necessário fé naquele que estava falando, era necessário fé naquele que estava dando a ordem. Aquele homem, para receber uma cura efetiva na sua vida, ele precisava depositar a sua fé a Cristo Jesus. Ele precisava de fé em Cristo para que ele pudesse de uma forma efetiva ser curado por completo. O toque físico de Jesus naquele homem, além das suas palavras que ele tem, aquele diálogo que ele tem rápido com aquele homem, ele acaba estimulando outros sentidos daquele cego, porque isso naquele momento onde ele está falando, mas ao toque de Cristo naquele homem, ele tem uma vívida sensação de Jesus se envolvendo de uma forma completa na cura daquele homem. Se Jesus ele simplesmente tivesse dito para ele: olha, você está curado, e aquele homem pudesse voltar a ver, já seria algo fantástico. Mas a partir do momento onde Jesus ele exige que aquele homem tenha uma ação de fé, aquele homem não só recebe as ordens da palavra do Senhor, mas ele deposita a sua fé, e nisso faz com que a obra do Senhor ela seja completa, e aquele homem experimente aquilo que é mais glorioso e aquilo que é mais poderoso no Senhor. Pensando nesse mesmo aspecto de cura, onde Jesus ele pode sim fazer a sua obra, Jesus ele tem poder para curar a sua alma. Jesus ele tem poder para perdoar os seus pecados. Jesus ele tem poder para fazer reconciliação entre nós e Deus. E para que isso aconteça de uma maneira efetiva na nossa vida, nós precisamos de uma coisa: fé. Nós precisamos depositar a nossa fé ao Senhor, para que a obra dele seja completa nas nossas vidas. Mas infelizmente, para aqueles que de alguma maneira não querem dar o passo da fé, a única coisa que nos resta dizer é aquilo que já foi dito no começo: o pior cego
é aquele que não quer ver. Infelizmente, a pessoa que quer permanecer no pecado, já não há mais aquilo que possa estar fazendo. Por fim, partindo então para as nossas aplicações, separei algo muito rápido e algo muito sucinto, mas acredito que é algo que vai acrescentar muito aos nossos corações. Primeira aplicação é o seguinte: Jesus ele vê o ser humano antes da religião ver o pecado. Vou falar para você mais uma vez. Jesus vê o ser humano antes da religião ver o pecado. Os discípulos, eles enxergaram a dor daquele homem, mas qual foi a reação daqueles discípulos? Eles disseram: quem foi que pecou? Foi ele ou foram seus pais? Quem que pecou? Quem que agiu dessa maneira? Jesus também enxerga a mesma dor daquele homem, a mesma situação que ele estava vivendo. Mas quais são as palavras de Cristo? Nesse homem, Deus vai ser glorificado. Nesse homem, a minha obra vai ser realizado. Meus irmãos, esse é o coração do Evangelho. Nós não começamos simplesmente justificando as nossas culpas, mas nós começamos mostrando a graça do Evangelho. Eu sei que às vezes, infelizmente, nós erramos. Em vez de nós estendermos as mãos para aquela pessoa que está numa situação deplorável. E eu não estou falando simplesmente de pessoas que estão em estado de rua ou algo do tipo. Eu estou falando talvez de pessoas que estão espiritualmente acabadas. A gente vai lá e termina de jogar pedra sobre essa pessoa. A gente termina de acabar com a vida dessa pessoa. A palavra do Senhor nos mostra que nós não estamos aqui para fazer isso, mas nós estamos aqui para estender a mão e mostrar a graça do Evangelho. Segunda aplicação que nós conseguimos retirar desse texto é que Jesus, ele tem esse poder de redefinir o sofrimento. Ele nos mostra que Deus, ele pode pegar histórias marcadas pela dor, histórias marcadas pelo pecado, histórias marcadas pela limitação, por trevas, e transformar cada uma dessas histórias em testemunhos de luz. Talvez você possa olhar para você e falar assim: você não sabe o que eu faço e o que eu já fiz, mas Deus sabe, e Ele pode usar a sua história para fazer com que a glória dEle seja evidenciada. O Evangelho, meus irmãos, não é Deus tirando pessoas perfeitas do mundo, mas é Deus transformando pessoas quebradas em exemplo da sua glória. Quando nós entendemos isso, tudo muda. Deus, ele não está aqui selecionando no mundo, não, esse aqui é gabaritado, não, esse daqui é melhor, não, Ele não está fazendo isso, mas Ele está pegando pessoas assim como eu, quebradas, destruídas, e fazendo com que a glória do Senhor seja evidenciada, fazendo com que a vida dessa pessoa seja um testemunho vívido, para que a glória do Senhor resplandeça. Não se esqueça disso. O Senhor, Ele está olhando a sua vida, e Ele está dando uma oportunidade para a glória dEle ser apresentada. Terceira aplicação: Jesus, ele age e chama a obediência. A cura daquele homem, ela simplesmente acontece quando ele corresponde à voz de Cristo. Quando ele corresponde à vontade do Senhor, ele é curado. Ele não tinha entendido todas as coisas. Aquele homem, ele não era formado em teologia. Aquele homem, ele não tinha visão. Ele nem sequer talvez sabia exatamente quem era de uma forma sucinta Cristo Jesus. Mas ainda assim ele escolheu obedecer à voz do Senhor. Ele escolheu depositar a sua fé ao Senhor. Deixa eu me dizer algo para você. Talvez de alguma maneira você fique colocando no seu coração: não, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero servir, mas enquanto eu não colocar a minha vida toda na trilha, enquanto eu não tiver um conhecimento bom da palavra do Senhor, enquanto de alguma maneira eu não estiver totalmente estruturado, eu não vou voltar para os caminhos de Cristo, eu não vou sequer professar a minha fé ao Senhor.
esse homem não era formado em teologia, ele não tinha visto Cristo Jesus e possivelmente ele não tinha entendido todas as coisas que estavam acontecendo, mas ele escolheu obedecer e ter fé em Cristo Jesus, e isso foi o suficiente para transformar a vida desse homem. Por que não escolher obedecer? Por que não escolher ter fé naquele que pode transformar e nos dar essa oportunidade de ser transformados por Cristo Jesus? Meus irmãos, e é justamente assim que muitos vão chegar à fé, porque eles vão dar um passo simples, um passo de fé na direção da palavra do Senhor, e o Senhor ele vai abrir os olhos dessa pessoa para que ele enxergue a graça do Evangelho. Por fim, assim como aquele homem, ele tinha nascido cego, assim como aquele homem ele não conseguia enxergar, nós também nascemos espiritualmente cegos. Nós não conseguimos enxergar nada em relação ao Evangelho. Nós não enxergamos a Deus, não entendemos o sentido da vida, nós tropeçamos em nossas próprias trevas, nós falhamos miseravelmente, mas Jesus ele está dizendo: eu sou a luz do mundo, ou seja, é Ele quem revela a Deus, é Ele que expõe o nosso pecado, é Ele quem ilumina o caminho, é Ele que dá visão espiritual. E a grande pergunta de João capítulo 9, que João capítulo 9 nos faz, não é apenas o seguinte: você crê em milagres? Mas a grande pergunta de João capítulo 9 é: você já teve os seus olhos abertos por Cristo Jesus? João ele nos chama não a querer viver somente a cura física, mas ele está mostrando aquele que tem a capacidade de curar algo muito maior, porque aquele homem, ele poderia viver cego, morrer cego, não haveria um problema, mas se ele morresse sem Cristo, esse seria o grande problema daquele homem, porque ele iria ao inferno. Mas uma vez que Cristo ele restaura a vida de uma pessoa, a partir do momento onde Cristo ele faz com que a pessoa enxergue a sua situação de pecado, essa pessoa sim, ela agora está isenta do maior mal que poderia acontecer à vida dela, porque por mais que ela morra, talvez cega, ela ainda estaria a caminho dos céus. Jesus ele nos chama hoje, enquanto é dia, a nós darmos um passo de fé, a nós arrependermos, a nós crermos no Evangelho, a nós deixarmos a nossa vida de pecado, a nós olharmos com um olhar de atenção para Deus, com uma atenção de carinho, olhar com um propósito para a vida eterna do Senhor e abraçar de alguma maneira essa obra que é realizada por Ele. Meus irmãos, enquanto é dia, nós devemos cumprir aquilo a qual o Senhor Ele nos enviou, a cumprir as obras daquele que nos mandou até aqui, anunciar a Cristo, amar as pessoas, estender a mão e iluminar os caminhos. Sabe por quê? Porque a noite vem e aqueles que ainda se encontram na escuridão precisam da luz de Cristo para que elas sejam iluminadas. Esse é o nosso propósito. Essa é a nossa vocação. Que Deus em Cristo Jesus Ele esteja nos abençoando e nos encorajando, a mesmo em situações deploráveis, mesmo em situações difíceis, nós olharmos e pensar que há uma oportunidade da glória do Senhor ela ser revelada. Talvez o seu coração está doído e machucado, mas olhe para que de alguma maneira você consiga enxergar Deus Ele trabalhando, movendo todas as coisas, para que de alguma maneira você consiga ver a glória do Senhor resplandecendo sobre a sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém.